Primeiro, quer um resultado elegante e não vulgar. E aí, servidos? Você que sempre me pergunta sobre implante de silicone, quer saber um pouco mais, tipos, formatos, como a gente escolhe, eventualmente como é a nossa, digamos, nossos critérios de análise dentre os formatos dos implantes de silicone? Senta aí para você entender um pouquinho mais sobre esse universo da cirurgia plástica. Lembrando aqui quem vos fala, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais de 10 anos da minha vida, focados basicamente em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora, óbvio, antes da gente começar, você vai fazer o que só você pode fazer para que esse canal cresça ainda mais. Curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Lembrando que é vídeo todo santo dia nesse canal. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho dos implantes de silicone. Roda a vídeo. Queridos, vamos lá. Para vocês entenderem um pouco mais sobre a ideia, né? Que é, digamos assim, o racional que a gente utiliza para a gente analisar formatos, tipos. É óbvio. Primeiro, qual que é o elemento mais importante quando a gente vai analisar um implante de silicone? O mais importante disparado é a base, tá? O que que é a base? Aqui vocês estão vendo o implante em pé, aqui ele fica deitadinho, certo? Deitadinho ele tem uma circunferência esférica, normalmente, a maioria dos implantes. Alguns têm um contorno ovalado e outros têm um contorno mais redondo. O que a gente utiliza com mais frequência é esse da base redonda, tá? Então o que acontece? Normalmente é uma medida importante, que é a medida da base do implante. Por que que ela é importante? Porque a gente precisa fazer isso aqui caber dentro do tórax da paciente. O que é exatamente isso? Quer dizer, quando eu vou colocar o implante de silicone, ele precisa estar no limite do tórax da paciente. Quer dizer, se você colocar dois desse aqui, ele não pode passar do limite do tórax, nem para dentro, nem para fora. Se passa para fora, o paciente fica raspando o braço no implante, vai incomodar pra caramba, além do resultado estético também não ficar legal. Se ele fica muito junto demais, pode dar um problema que a gente chama de simmastia. O que é simmastia? É quando uma mama emenda na outra. Normalmente isso acontece quando o implante fica tão junto, mas tão junto, que normalmente começa a gerar flacidez ou descola a pele do decote. E isso, de fato, gera um problema chatíssimo e muito difícil de corrigir, tá? Então, por isso que é muito importante, sempre que a gente vai analisar e escolher um implante, principalmente a gente, primeiro, que é um resultado elegante e não vulgar, tá? O que é um resultado elegante e não vulgar? Aquele que valoriza as curvas do paciente, valoriza a anatomia, não vai deixar você aparentemente com mais peso do que você tem, né? Que você vai conseguir vestir uma roupa discreta quando você quiser, você vai conseguir vestir uma roupa um pouco mais decotada quando você quiser, e óbvio, isso a gente consegue melhor com o implante abaixo do músculo. E para isso, como eu disse a vocês, é fundamental a gente saber analisar corretamente a base do implante, tá? Para que ele não passe para fora nem para dentro, tá? Uma base, digamos assim, genérica, que a gente considera assim, que vai servir para talvez 80% dos tórax mulheres de 1,60 m que são magras. Normalmente uma base de 10, no máximo 11 centímetros. Para essa base, normalmente a gente vai ter implantes que vão variar de 250 a 300, 315 ml mais ou menos. E esse acaba sendo a variação de volume que a gente utiliza em 80% das pacientes, justamente porque é uma variação que está adequada à anatomia de uma boa parte das pacientes. E, óbvio, existem sim situações que fogem do habitual, e aí a gente vai precisar analisar sempre caso a caso. Uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre o bendito do implante anatômico, tá? O implante anatômico, primeiro, ele pode ter a base redonda, como é o caso, e existem alguns formatos de implante anatômico que ele não tem a base redonda, ele tem a base ovalada, tá? Então, tem algumas situações em que ele é um pouquinho mais ovalado. Para que é interessante esses implantes com a base ovalada? Para pacientes que têm, por exemplo, um tórax estreito e são muito compridas, sabe aquelas estilo modelo mesmo, muito alta, muito comprida, em que muitas vezes a mama tem uma implantação um pouco mais baixa, quer dizer, constitucionalmente a mama ela é um pouquinho mais baixa do que a média. Muitas vezes, para a gente ter um colo bem posicionado, a gente precisa utilizar esses implantes anatômicos de perfil mais ovalado. Mas ele vai
atender uma porcentagem muito pequena das pacientes, normalmente aí entre 5% e 10%, tá? Não muito mais do que 10%. Muitas pacientes acabam pedindo o implante ou considerando, pensando a possibilidade do implante de perfil anatômico, imaginando a possibilidade de um resultado mais natural. O resultado mais natural, ele não necessariamente tem relação com o implante de perfil anatômico, mas muitas vezes com a projeção do implante. Outra coisa que a gente normalmente analisa é a projeção. Lembra que eu falei da base, tá? Quando a gente olha o implante em pé, outra coisa que a gente avalia é a projeção. Quando tem um implante mais projetado, ele vai deixar o decote mais profundo e a mama um pouco mais destacada. Então, você quer uma paciente, às vezes, que quer uma mama que chame um pouquinho mais atenção, você vai utilizar a mesma base com uma projeção um pouquinho maior para que a gente consiga dar mais destaque à mama, mas isso vai servir só se a quantidade de pele que a paciente tiver na mama permitir, tá? Se a gente forçar muita pele, muitas vezes vai ter estria, muitas vezes vai danificar também a musculatura, tá? Então, esse é um outro parâmetro de análise que a gente faz para além da base do implante, que é para além da base do tórax, tá? Que é onde vai ficar o implante ali, que é justamente o quanto aquela pele consegue comportar de distensão, tá? Quando a gente colocar o implante. Se a pele se comporta bem, se a gente percebe que a pele consegue distender um pouquinho mais, a gente pode utilizar um implante mais projetado, caso a paciente queira um implante que chame um pouco mais a atenção. Então, voltando, fator mais importante, base. O outro fator importante, altura, tá? Justamente para a gente definir o volume exato que a gente vai indicar para aquela paciente. Uma coisa importantíssima, tá? Escolha do tamanho do implante não é uma escolha de gosto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas pacientes acham que fala, doutor, eu vi a minha amiga, colocou um 350 e ficou maravilhoso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O resultado de uma mama é uma soma direta do implante com a mama que você tem ali na frente. Tá? É como se você tivesse um copo. Vamos supor que você tem um copo que ele já está mais da metade e você vai colocar o dobro de volume. Vai extravasar, não vai? Vamos supor que você tem um copo vazio. Você vai colocar o volume exato daquele copo. Ele não vai extravasar, porque de fato o que interessa é o que tinha antes ali, certo? Então é a mesma coisa em relação à mama. Acaba importando muito a quantidade de glândulas de tecido mamário que cada paciente tem. É óbvio, aquela paciente que não tem nada, zero, a gente pode eventualmente, desde que a pele permita, utilizar um implante um pouquinho mais projetado, justamente para a gente ter o mesmo perfil de resultado. Um paciente que já tem um pouquinho e vai colocar um volume mais dentro da média. Mas de toda forma, é muito importante a gente sempre analisar a questão da pele, justamente para a gente evitar ter estrias, que é uma complicaçãozinha chata se a gente força demais a pele, mais do que deveria, tá? Lembrando que o implante abaixo do músculo, a gente tem um efeito protetor para a pele, que o músculo ele serve como um suporte, um aparador, para não deixar que aquele implante ele force muito a pele além do normal. Então lembrando aqui, né, a gente tem um perfil anatômico, a gente tem um perfil mais projetado e a gente tem o perfil menos projetado, tá? Então aqui o mais projetado e o menos projetado. Que é interessante, às vezes o paciente fala, doutor, eu quero um resultado super natural, eu não quero chamar muita atenção, eu quero um implante mais discreto. Então muitas vezes a gente pode utilizar um implante, a gente vai obedecer a base. Lembre que esse aqui tem uma base um pouquinho maior do que esse do lado de cá, né? Mas vamos supor que uma paciente um pouco maior, tem um tórax um pouco maior, mas ela quer uma mama super discreta. Você pode colocar um implante de base um pouquinho maior, sem projeção, que vai dar um resultado, vai dar o contorno do implante, vai deixar o implante um pouquinho, a mama um pouquinho mais redonda, mas vai deixar o resultado mais discreto. E óbvio, quando o paciente fica em pé, ele faz o gel, naturalmente ele escorre para baixo, então vai deixar o perfil já naturalmente mais natural, né? Então, digamos, essa ideia do implante natural, ou no perfil, não está necessariamente ligado ao perfil anatômico, tá? Mas ligado também à projeção. Lembrando que o perfil anatômico a gente vai utilizar mais para aquelas pacientes mais compridas, mais longilíneas, que eventualmente a gente precisa de uma base mais ovalada para que o colo comece um pouquinho mais alto. Tá? Outra coisa interessante, que também acaba sendo um elemento de escolha e análise, é a superfície dos implantes. Tá? O implante, normalmente, ele tem um gel de silicone no meio dele, e a superfície ele é recoberto também por silicone, tá? Um silicone mais coeso. Alguns implantes têm uma cobertura de um outro material, que é poliuretano, parece uma espuminha, mas a imensa maioria, que a gente vai utilizar no dia a dia, é esse implante de perfil, na verdade, de cobertura texturizada. Tá? Existem implantes
implantes como esse aqui, por exemplo, que tem uma cobertura mais lisa, tá? Esses mais lisos, é importante que o cirurgião tenha um pouco mais de cuidado, habilidade, destreza, para conseguir estabilizar melhor esses implantes. São implantes bons, são implantes com gel legal, só que se o cirurgião eventualmente não colocar esse implante abaixo do músculo, não fizer lá o sutiã interno, ele pode ficar um pouquinho mais solto e ele descer um pouquinho mais rápido do que a gente gostaria, tá? Eu, pessoalmente, de rotina, gosto de utilizar esses implantes um pouquinho mais texturizados, que eles são um pouquinho mais aderentes, e também utilizo o plano submuscular para que a gente tenha também o suporte lateral da musculatura, para além aí do próprio sutiã interno. Então acaba sendo um implante com uma estabilidade muito grande, tá? Não é um implante que vai ficar migrando, descendo com muita facilidade. Lembrando que uma coisa é o implante, outra coisa é a mama. Alça muscular, sutiã interno servem para estabilizar o implante, mas não estabilizam a mama, tá? Se você tiver muito volume mamário, pode acontecer da mama até descer mais rápido que o implante. Mas vamos supor que você tem pouquíssimo volume mamário, estabilizando o implante, você tende a ter uma estabilidade até relativamente bastante grande, né? Bastante interessante do conjunto todo, mama e implante. Certo, meus queridinhos? Entenderam um pouco dessa matemática maluca que a gente utiliza para escolher os implantes? Outra coisa também, tá? Só para finalizar, muitos pacientes sempre ficam me perguntando assim: ah, doutor, mas meu implante rompe muito fácil. Se eu deitar de bruço. Se meu namorado for um pouquinho mais animado. Pode ter algum problema no implante? Normalmente não, pra você ter ideia, tá? O implante ele tem um gel bastante coeso, tá? Você pode apertar ele do jeito que você quiser, que ele não... Eu tenho alguma força, viu? E ele realmente não rompe com facilidade. Então, de fato, é um implante que ele tende a ter uma estabilidade, né? Uma integridade bastante longeva, tá? Desde que, óbvio, né, esteja tudo bem ali. O que pode acontecer no médio prazo, não, mas mais a longo prazo, são as questões relativas à cápsula, tá? Lembrando que todo implante, quando colocado, ele é um corpo estranho e o nosso organismo, ele vai formar uma cápsula ao redor desse implante. Ao longo do tempo, depois de mais ou menos 30 anos, por exemplo, existe uma certa probabilidade dessa cápsula estar um pouquinho mais durinha. E ela pode deixar um implante um pouco mais duro em relação ao outro. Isso chama contratura capsular. Não é um grande problema, mas pode incomodar as pacientes no longuíssimo prazo. Se isso acontece, aí a gente precisa tirar o implante junto com a cápsula. Tá? Lembrando que o que acontece na imensa maioria das vezes, por 95% das vezes, as mulheres com mais ou menos 15 anos a 20 anos, o estilo de vida mudou, a perspectiva, a moda é outra, as roupas que usam é outra, elas acabam querendo trocar por questões estéticas não próprias do material. Eu sempre digo aos pacientes, analise o implante de silicone como um carro. Você compra um carro, você não fica pensando, você sabe que uma hora você vai trocar, mas você não fica pensando se vai trocar daqui 4, 5, 6 anos, enfim, mas você sabe que uma hora você vai trocar. E você sabe também que se você decidir não trocar nunca, vai chegar uma hora que você vai fundir o motor. É mais ou menos a mesma ideia, tá? O que acontece na imensa maioria das vezes, você vai acabar querendo trocar antes por questões estéticas. Vai dar, como eu falei, uns 10, 15 anos, o estilo de vida é outro, então, tipo, o modelo é outro, você vai querer um implante, uma mama mais moderna, entre aspas. Mas se você deixar por muito longo prazo, tipo 30, 40 anos, existe uma probabilidade um pouco maior de você ter contratura capsular, tá? Mas muito provável que você não chegue a tanto. A imensa maioria das mulheres acabam trocando antes, como eu disse, por questões estéticas. Certo, meus queridinhos? Entenderam um pouco mais dessa celeuma? Se você realmente está interessado aí nos implantes de silicone, tem alguma dúvida específica, escreva aqui nos comentários. Muito prazer, a gente vai responder vocês um a um. E caso tenham interesse em realizar essas cirurgias conosco, com a nossa equipe, no link de descrição desse vídeo, você vai encontrar também o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!